Olá, seja bem-vindo ao podcast do Saúde Business, diretamente aqui do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do portal Saúde Business, que é um portal especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também é o canal oficial dos eventos Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai conversar sobre um tema fundamental e bastante crítico, que é tecnologia, como a gente integra inteligências e transforma a gestão hospitalar com inovação, ferramentas tecnológicas, sem perder também de vista a humanização do cuidado. Eu recebo aqui hoje Vitor Tadeu Ferreira, presidente da ABCIS, CIO do Hospital Sabará e também coordenador do Fórum de Inovação e Tecnologia aqui no Congresso da FEOSP. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de informação na saúde, o trabalho que vocês fazem, ele é muito abrangente, né? Basta ver os eventos que você falou. E a gente realmente precisa aproveitar todas as oportunidades para acelerar a transformação digital na saúde, porque a gente está um pouquinho atrasado em relação a outras verticais. E quem paga o pato desse atraso normalmente é o paciente, né? É verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho como está sendo o Fórum de Inovação e Tecnologia que você está coordenando, qual é a proposta que vocês estão trazendo para o dia de hoje. Assim, o tema é um tema muito legal, né? Porque quando a gente fala em integrar as tecnologias, automaticamente a gente remete para a inteligência artificial. Sim. Mas a gente está falando de muitas inteligências aqui. A gente está falando da inteligência emocional, a gente está falando do propósito, a gente está falando sim muito de tecnologia, né? Eu estou como coordenador aí do Fórum de Inovação e Tecnologia. A gente acabou de passar uma manhã com discussões maravilhosas que passam por isso, passam pelo uso inteligente da tecnologia, passam por encontrar o caminho daquilo que é factível, porque tem muito hype, né? Imagina, hoje quando a gente fala de inteligência artificial, teve uma palestra que o cara mostrou, tem até shampoo sendo vendido dizendo que é com inteligência artificial. Então como é que a gente separa o que é uma informação trash do que é uma informação que realmente pode nos levar para um lugar melhor? A discussão está indo muito nesse sentido, e o aproveitamento tem sido altíssimo, porque o que a FEOSP fez aqui, eu não tive a oportunidade de estar o ano passado, mas eu estou assim, deslumbrado positivamente com como a organização funcionou, como as salas e os fóruns estavam cheios e pessoas muito participantes. Talvez dos últimos fóruns onde eu tenha participado tenha sido com discussões mais ricas. E quando a gente fala das santas casas e hospitais filantrópicos na saúde do Brasil, talvez a gente esteja falando do braço que atende o maior número da nossa população. Então, a gente tem que saber ouvir, tem que saber ter empatia e tem que saber encontrar caminhos junto com essas instituições para efetivamente ser mais eficiente no acesso à saúde e na aplicação das tecnologias que realmente fazem a diferença. E quais desafios que você enxerga hoje relacionado à inovação, tecnologia e, né, até mesmo o processo de transformação digital que tem que vir antes disso? Quais são os desafios nessa caminhada que os hospitais filantrópicos enfrentam hoje? Acho que o grande desafio mesmo que a gente tem é maturidade. Nós, quando falamos em transformação digital, em uso inteligente da tecnologia, o nosso nível de maturidade na saúde do Brasil ainda é muito baixo. Para você ter ideia, Amanda, o Brasil tem 7.000, eu fiz esse levantamento no mês passado, 7.507 hospitais em funcionamento. Desses 7.507, se a gente for separar quem já tem um nível adequado de maturidade tecnológica, essa conta, sendo muito generoso, vai chegar em 500 hospitais. Então, quando você faz o 9 vezes fora, a gente tem 500 hospitais maduros, que são aqueles que você vai lembrar se eu começar a te pedir para listar hospitais. Sim. Mas a gente está falando de 500 de 7.500. Então, enquanto a gente está olhando para esses 500 e o mercado de tecnologia olha demais para esses 500, tem outros 7.000 gritando
por apoio e tentando encontrar caminhos para ter o impacto adequado, porque são hospitais que normalmente não têm tantos recursos assim, não tem tantos profissionais capazes de tocar e organizar essa demanda, mas são os hospitais que mais precisam. São os hospitais que hoje sofrem com as filas, são os hospitais que sofrem com glosas enormes, são os hospitais que sofrem com fragilidades na informação. Então, a grande pergunta, o grande desafio é como ajudamos esses hospitais? E aí a gente cai exatamente para esse núcleo de abordagem que está acontecendo aqui nesse FEOSP. Hoje a gente só vai conseguir chegar nesses hospitais se a gente conseguir juntar as muitas inteligências que a gente tem funcionando por aí. E também casa, é importante, estava na tua pergunta, né? Também casa isso com o propósito da ABCIS. A ABCIS é a Associação Brasileira de CIOs da Saúde. Ela tem como principal finalidade juntar, né, e criar sinergia entre os tomadores de decisão sobre tecnologia na área da saúde. E aí a gente ainda não alcançou, quando eu falo aí dos 7.500 hospitais, a gente nem raspou a superfície do problema. Hoje a ABCIS tem 900 associados dos 7.500. Então, como é que a gente chega nos outros 6.000 e nos outros 7.000? É uma dúvida, eu não tenho essa resposta e é onde a gente está batalhando todos os dias. Por quê? Porque se a gente não chegar nesses hospitais, fica muito difícil de levar as melhores soluções para esses hospitais. Eles precisam entender, eles precisam se sensibilizar, eles precisam parar de rejeitar a transformação digital, e hoje eles rejeitam por um motivo factível. Hoje eles rejeitam por quê? Porque os recursos faltam, porque na hora que o cara olha em cima da mesa ele tem um monte de problema para resolver, e quando ele olha para transformação digital, nessa hora deixa de ser uma solução, passa a ser mais um problema. Puxa, mas vai custar quanto? Isso gera um medo, isso gera um receio e isso acaba distanciando. Então nós precisamos trabalhar contra esse mindset que é excludente, que é, cara, eu já tenho tanto problema que eu não quero nem olhar para a transformação digital. Fazer isso hoje é um lugar ruim, porque o gestor que ignora o que está acontecendo em termos de transformação digital, ele está perdendo muitas oportunidades. E uma coisa que a saúde brasileira não pode se dar ao luxo, na situação que a gente vive, é perder oportunidades de ser mais assertiva, mais econômica, mais objetiva e de oferecer um fluxo melhor de atendimento e de atenção para os pacientes. Vou aproveitar seu gancho, que eu ia perguntar a atuação da ABCIS, como que ela atua para, de fato, aproximar essas instituições, os gestores, né, que realmente é o tomador de decisão da tecnologia, porque, como você falou, né, são só 500 hospitais, é um universo muito pequeno frente a 7.000. Então, a gente tende a achar, né, e eu já ouvi muito isso aqui de outros executivos, que a tecnologia a gente discute, mas para muita gente é uma coisa ainda muito distante, né? E a gente precisa estar mais próximo, quanto mais a gente fala, vai internalizando, e assim as coisas vão. Então, como que a ABCIS atua para tentar reduzir esse abismo, vamos dizer assim, esse abismo cultural? Acho que o termo é bem correto, viu, Amanda? É um abismo, realmente. A gente chama tudo de hospital, mas a distância entre uma instituição que tem maturidade tecnológica e uma que ainda nem começou a discutir é gigantesca. O nível de serviço oferecido, as possibilidades de cura, de atendimento do paciente são muito diferentes. Sim. Né? E a gente não pode negar que quando a gente fala de tecnologia hoje, quando a gente fala, por exemplo, tem um hype forte, quando a gente fala de tecnologia quase virou um sinônimo de inteligência artificial. Sim. Puxa, a gente não está falando só disso, né? A gente está falando de soluções que muitas vezes não tem mais nada de inovador, já viraram commodity, mas a saúde, apesar de em outras verticais isso já está muito disseminado, na saúde ainda é raro. Hoje, quando você fala, por exemplo, um hospital que controla o seu acesso por biometria facial, nossa, no hospital isso ainda é muito disruptivo para o hospital. Sim. Os hospitais brasileiros, esses mais de 7.500, eles trabalham na base do papel, com toda a fragilidade que isso significa, de perda de informação incorreta, de demora para essa informação chegar no melhor tempo, para você efetivamente conseguir fazer o melhor pelo paciente, e com todos os problemas que podem derivar desses fluxos manuais e analógicos, né?
E aí quando você me pergunta assim, o que a ABSYS faz? A ABSYS é uma grande vitrine. Por exemplo, nós fizemos com a ANAP, nesse primeiro semestre, o primeiro showcase, mostrando casos de aplicação dos hospitais brasileiros com inteligência artificial, para mostrar que não é ficção, para mostrar que tem gente utilizando a inteligência artificial para reduzir glosa, para melhorar o atendimento, para otimizar o call center, médicos utilizando como apoio ao diagnóstico, reduzindo taxa de erro, aumentando o tempo de atenção na consulta. São casos que muitas vezes para essas instituições que estão fora da discussão parecem ficção científica, mas não são. Já estão aí, já tem resultados. Então a ABSYS ela é uma grande vitrine para que as pessoas que estão protagonizando a transformação digital no país, primeiro, que elas se encontrem, né? Porque quando a gente se encontra e enxerga sinergias, a gente consegue fazer mais com menos, e para que essas pessoas sirvam como um espelho de inspiração para as instituições que ainda não estão alcançando esse mesmo patamar, para que comecem pelo menos a ter dúvida. Puxa, será que eu realmente não estou perdendo algo em não discutir isso? Será que eu não preciso? Será que eu não posso colocar um chatbot? E será que isso daí não vai melhorar a forma como eu atendo o meu paciente? Será que se eu digitalizar a gestão das filas do meu hospital, será que eu não vou atender melhor? Né? Será que eu não vou faturar mais? Porque o dinheiro nos hospitais hoje é um drama, né? O hospital é uma instituição que passa muito dinheiro, mas fica muito pouco, a margem é pequena. Então, são oportunidades que a gente procura colocar numa vitrine, para que todos possam ver, para que todos possam montar o seu juízo de valor sobre o que a gente está falando. Vamos pegar o exemplo agora, o corriqueiro. Inteligência artificial. O que eu posso fazer com inteligência artificial num hospital? Eu vou te dizer, lá no Sabará, por exemplo, a gente tem um grupo de fomento ao uso de inteligência artificial. Primeiro, para as áreas administrativas. E a gente tem resultados muito interessantes. Relatórios que antes demoravam o dia inteiro para serem construídos, para serem montados, agora são feitos em minutos. Por quê? Porque a gente descobriu qual que era a melhor solução, qual que era o melhor prompt. E hoje, aquilo que antes exigia uma energia e uma dedicação, hoje virou um ato corriqueiro, de minutos que a gente resolve. E estou dando um exemplo bobo, né? Relatório administrativo. Eu quero melhorar a forma como eu faço a análise, sei lá, da pesquisa de satisfação. Nossa, antes eu tinha que deixar um profissional olhando, tabulando, fazendo isso. Agora não. Agora eu tenho o prompt, que eu já sei o que eu quero dessa análise, eu vou lá, jogo e é rápido. Tudo isso remete para eficiência. Grande parte das dificuldades que a gente tem nesses mais de 7 mil hospitais é porque esses hospitais possuem um nível muito baixo de eficiência. Eles são instituições benéficas, muitos deles estão abertos porque são hospitais e é difícil que alguém tenha coragem de fechar um hospital, porque na hora que você olha no final das contas, o hospital dá prejuízo, o hospital está ruim, o hospital está com a sua infraestrutura precarizada, mas é um hospital. É uma bandeira de esperança quando você tem alguma coisa para ser resolvida que está impactando a sua saúde. Então, é muito difícil alguém chegar e falar, não, eu vou fechar esse hospital. Ele não está cumprindo com a legislação sanitária. A imensa maioria dos nossos hospitais não cumpre com a legislação sanitária. Mas é melhor sem o hospital? Não, não é melhor sem o hospital. Então, nós precisamos encontrar esses caminhos de viabilidade para a gente conseguir acelerar a forma como a gente pode melhorar os processos nos nossos hospitais. A tecnologia é um braço muito forte nesse objetivo. E aí, pensando no calendário aí de 2025, vocês já tiveram algumas ações, né? O showcase, como você comentou, teve a comitiva da ABSYS na RIMS em março, né? Tem uma revista aí para sair, né? O que mais que a ABSYS está planejando aí para reunir esse pessoal, para fazer quem de fato precisa se encontrar, trocar experiência, trocar conhecimento? Acho que o ponto mais relevante do planejamento da ABSYS é que nós inauguramos 2025 profissionalizando a nossa estrutura. A ABSYS sempre foi um local de encontro, sempre foi um local que fomenta a sinergia entre os CIOs, entre os gerentes, diretores de tecnologia, mas era tudo na base do amor, né? Era o Vitão, o Alex, era a gente se reunindo e falando, vamos fazer. E esse ano a gente decidiu profissionalizar, a gente trouxe uma CEO de mercado, que é a Sônia Poloni, que é uma
profissional super experimentada, está acostumada a fazer movimentos grandes no setor, e ela chegou com o gás total na ABSYS, né? Então, nós conseguimos, por exemplo, quando você fala da comitiva, no ano passado nós levamos 10 executivos para a RIMS, lá em Orlando. Esse ano nós conseguimos levar 15 lá em Las Vegas. Ano que vem queremos levar 30. Por quê? Porque cada vez que a gente consegue fazer um movimento desse, a gente consegue criar um nível de parceria com os participantes inédito. Sim. Então hoje, esses 15 que acabaram de ir conosco lá para Las Vegas, a gente não passou só uma semana visitando a feira, a gente passou uma semana discutindo o projeto, cada um falando do que está fazendo, cada um entendendo o que o outro está fazendo e discutindo o que mais que a gente pode fazer. Num nível de discussão extremamente alto, tecnicamente falando, porque são os caras que são os bambambãs, que estão nos principais hospitais e que efetivamente estão se arriscando dentro desse cenário onde existem poucos recursos. São os profissionais que estão batendo no peito, estão falando, não, eu posso tratar melhor o paciente se eu fizer tal investimento. Então, a ABSYS, para esse ano, inclusive parceria com a Informa, né? Agora estaremos ali no Hospitalar, faremos um summit lá. A ABSYS tem aquilo que já era padrão dos seus eventos, então participaremos da Hospitalar, participaremos do RIS, participaremos do CONAP, faremos o nosso congresso, né, que a gente faz todo ano lá em novembro, e com ambições. As ambições de, por exemplo, como você citou, vamos lançar uma revista que vai ter publicação trimestral, né? Essa revista ela é feita por quem protagoniza a transformação digital na saúde e ela é para quem está envolvido com transformação digital na saúde. Então também passa a ser um marco importante, onde a gente vai demonstrar, vai deixar registrado os projetos, os resultados, o que está acontecendo, quem que está fazendo. É mais um espaço daqueles que, aquele gestor que não sabe nada sobre transformação digital, ele pode pegar essa revista e vai poder olhar e falar, nossa, olha o que aquele hospital lá fez, olha quanto que custou, olha quais são os resultados. A gente precisa, isso ainda é muito tímido em relação ao que a gente precisa de mais disso. Né? Então eu falei no início, né? Puxa, o trabalho fantástico de divulgação que vocês fazem. Só que quando a gente olha onde ele chega hoje, ele chega nesses 500 hospitais. Você sabe disso, como é difícil furar essa bolha. E eu não tenho resposta para minha provocação agora. Como Sim. é que a gente chega nos outros 7.000 hospitais? Sim. Porque eu entendo, a realidade é dura, a realidade é cruel. São hospitais que lutam para permanecerem abertos. Mas nós temos que chegar lá, porque senão esses hospitais serão extintos. Se a gente não conseguir enxergar maneiras de acelerar a transformação digital e de colocar esses hospitais no jogo, eles serão extintos. Então, quando você me pergunta assim, ó, o que você quer da ABSYS, eu realmente quero encontrar um caminho para poder democratizar e para poder divulgar de forma mais ampla tudo aquilo que a tecnologia pode trazer de benefício para as instituições de saúde. Queria só fazer uma observação sobre as iniciativas que o Vitor comentou, a comitiva que teve na RIMS, a gente fez um evento online com os principais highlights da RIMS, uma matéria especial que a gente fez com a Sônia Poloni, que é a nova CEO, falando sobre a trajetória dela, sobre o que ela vem fazer na ABSYS. Tudo isso você encontra no site Saúde Business. Então, terminou o episódio, você pode ir lá buscar e saber mais detalhes sobre essas iniciativas, tá bom? E também queria esclarecer que a Informa, que o Vitor mencionou, é a Informa Markets, a maior organizadora de eventos do mundo, que organiza e detém os eventos Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum, que eu já comentei. Então, se você quiser saber mais sobre a Informa também, só dá um Google e conhecer mais sobre a Informa Markets. Continuando a nossa conversa, a gente fala muito sobre tecnologia, mas você está frisando bastante, e a gente sempre conversa sobre isso, a mentalidade precisa ser mudada, né? A cultura precisa ser mudada. Como que a gente faz para tentar começar a quebrar essa mentalidade e também não focar só na tecnologia depois, né? Conseguir integrar a inteligência técnica, emocional, ética, que é muito importante no cuidado com o paciente, com o digital. Acho que uma das falhas que a gente cometeu e ainda está em tempo de corrigir, Amanda,
é que a gente começou a tratar a tecnologia como um capítulo apartado. Eu lancei no meu LinkedIn esse mês uma newsletter onde eu estou publicando toda semana um capítulo de um livro que eu escrevi. Esse livro tem a seguinte abordagem, o título do livro é Amor, Propósito e Tecnologia Invisível. Como podemos humanizar profundamente a transformação digital e reencantar os profissionais e as instituições de saúde. Porque está tudo acontecendo tão rápido, toda semana a gente tem um salto tecnológico gigante, que antes a gente demorava meses para ter, só que eu trago para discussão uma pergunta, que é uma sensação do fundo do coração. O que a gente está perdendo, o que a gente está deixando para trás nessa velocidade de transformação que a gente não consegue nem acompanhar muito bem. E quando eu falo de amor, propósito e tecnologia invisível, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu vejo, por diversos prismas onde eu olho, eu vejo que a tecnologia ela corre o risco de querer virar o protagonista da saúde. E aí é uma opinião pessoal, eu considero isso um erro. Tudo que a saúde construiu de bom em toda a sua história sempre dependeu do amor, no seu conceito amplo. Quando eu falo amor, não estou falando do amor romântico, meloso, eu estou falando do amor empatia. Eu estou falando do amor se colocar no lugar do outro, escutar o outro. A tecnologia pode nos colocar num caminho errado para isso. A gente pode, de repente, com essa ou qualquer solução, achar que a gente não precisa mais gastar tanto tempo ouvindo o paciente. Ou que basta ter o registro, a gente não precisa ter aquele abraço amigo, a gente não precisa ter aquela presença. E quando a gente fala, então, amor nesse conceito amplo, né, de escuta ativa, de empatia, de se colocar no lugar do outro, propósito, para que a gente não esqueça para que serve a área da saúde. Né? A gente não esqueça que a nossa finalidade é curativa, e não é curar a doença, é curar o ser humano. Né? Então, quando a gente junta amor e propósito, qual que deve ser o papel da tecnologia? Por isso que eu falo em tecnologia invisível. A tecnologia ela deve ser um habilitador para que o médico, para que a enfermeira, para qualquer profissional, em qualquer esquema de saúde, ele tenha mais tempo para se dedicar ao paciente. Ele tenha informações de maior credibilidade para tomar decisão. Que ele tenha informações no tempo correto. E quando isso acontece, pouco importa a tecnologia que você está usando. Por isso que eu falo em tecnologia invisível. Porque a gente não tem que ver a tecnologia. A gente tem que ver o resultado da tecnologia. E aí vem a provocação. Se você está comprando tecnologia para o seu hospital, mas quando você olha para essa tecnologia, ela não está fazendo o médico ter mais tempo com o paciente. Ela não está fazendo o enfermeiro errar menos. Ela não está fazendo o fisioterapeuta ter um superpoder e poder fazer as suas tarefas, poder fazer mais com menos. Se a gente não está fazendo isso para no final oferecer algo a mais para o paciente, essa tecnologia é um dinheiro jogado fora. Então, tem que ter amor e tem que ter propósito nas decisões sobre tecnologia. E, de novo, não é uma fala melosa, não é uma fala romântica, é uma fala de entender. Eu brinco, né, nessa newsletter lá do LinkedIn, eu falo muito assim, né, o amor como um sistema operacional. Porque ele funciona sem fio, porque ele vai além de quando a máquina para, porque ele significa muitas vezes a diferença entre o paciente se sentir só um número ou se sentir alguém atendido. E eu dou vários exemplos assim, né? Imagina você chegando no hospital para fazer a triagem. Num hospital a tecnologia te ajudou, você já mandou seus dados antes, quando você chega lá você só apresenta um QR Code, a pessoa que vai te atender olha nos seus olhos e fala: bom dia, Amanda, tudo bem? Hoje você veio para o agendamento da consulta tal, só um minuto que eu já vou ali. De você chegar num hospital onde não tem nada disso, você vai preencher uma ficha, a pessoa não vai saber o seu nome, vai te dar um papel na mão e vai falar: senta ali que eu te chamo quando for a sua vez. Em ambos os casos, você recebeu um atendimento de uma recepção, mas a experiência foi tremendamente transformada pelo amor, pelo propósito e pela tecnologia invisível. Então, nós temos que ter esse olhar para conseguir melhorar, e eu falo muito em acelerar, mas tem que ter cuidado nisso também. Não dá para confundir velocidade com pressa. Nós temos que ter velocidade, ou seja, nós temos que ter ritmo, nós temos que ter objetivo, nós temos que saber para onde nós estamos indo.
mas nós não podemos ter pressa, porque uma tecnologia mal implantada, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito. A gente está chegando ao final. Quero agradecer a sua presença, Vitor. Acho que a gente falou sobre questões muito invisíveis, mas necessárias, né, como você mesmo disse. E agora eu queria pedir para a gente encerrar, para você dar um recado para os CIOs, para os gestores hospitalares, né, um recado, uma inspiração, uma orientação para quem ainda precisa passar por essa transformação digital. Começar não é fácil, né, e se manter resiliente até o processo de fato acontecer. E também aproveitar para convidar o pessoal para ir participar do Summit da ABSIS durante a Hospitalar, que vai acontecer de 20 a 23 de maio no São Paulo Expo. Muito bom, vou começar por esse final. No dia 21 de maio, nós vamos ter uma agenda de dia inteiro, onde essa é uma agenda pensada para ajudar o CIO e para trazer outros C-Level para essa discussão. Então, por exemplo, nós vamos ter um painel onde a gente vai juntar na mesma discussão CIOs e CEOs. De novo, expoentes do mercado, para discussões que são muito interessantes, né? Se a gente vai continuar enxergando tecnologia como custo ou como investimento. Coisas desse tipo, né? Quais são os melhores cases, qual que é a melhor forma de fazer. Tudo isso a gente vai estar o dia inteiro ali com pessoas proeminentes aí de conhecimento na área e de cases, de situações já realizadas para a gente discutir e aprender com elas. Vai ser muito legal. Além disso, estaremos nos outros dias lá da feira também. E aí, quando você me fala para deixar uma palavra final, acho que a melhor influência que eu posso deixar é tirar o medo. Eu vejo hoje ainda muitas pessoas resistindo de uma forma até ignorante à tecnologia por desconhecimento e medo. É a morte do gestor quando ele vira e fala: eu tô velho para isso. Eu trabalhei até aqui sem isso, agora eu não quero mais. Esse cara morreu. Ele não percebeu. Nós vivemos um tempo extremamente veloz e nervoso de incorporação tecnológica. Quem não prestar atenção para isso vai sofrer mais do que quem está tentando entender. Então, quebre a resistência. Você que é gestor de um hospital, você que está numa instituição de saúde, enxergue os benefícios, estude esses benefícios. A gente nunca teve tanta possibilidade de aprender como a gente tem hoje. Minha namorada briga comigo porque eu tenho insônia, né? 3 horas da manhã, o brilho do meu celular acorda ela, porque eu tô batendo papo com o ChatGPT pensando em como melhorar as coisas. E olha, ele me faz ter ideias maravilhosas. Então, utilize, quebre essa resistência, saia do lugar, da zona de conforto, onde você só vai mexer com aquilo que você já conhece. Porque o ativo desses tempos que a gente está vivendo é exatamente você ter o despreendimento de aprender algo novo todos os dias. Então, se você fala, não, já estudei demais, não quero mais, esse é um lugar ruim, saia desse lugar ruim. Acho que é a principal dica, influência que eu posso deixar. Aceite o novo, aprenda com o novo e faça coisas com o novo. É isso. Recado dado. Muito obrigada mais uma vez, Vitor. Foi eu um prazer. Eu que agradeço. E a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada e até a próxima.